sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui pro canal Capítulo 1. E hoje nós vamos falar sobre Outlander, da Diana Gabaldon. Mas antes da gente começar a falar sobre este livro, eu quero pedir para você que ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações e nos seguir pelas redes sociais, onde a gente sempre posta as novidades do que acontece por aqui em tempo real, certo? Então, sem mais delongas, bora lá fazer essa review assim, que eu demorei um pouco, procrastinei um pouco, mas que finalmente saiu. Então vamos lá, meus caros leitores, vamos falar sobre este calhamaço que eu não gostei muito. No começo eu tava super empolgada, mas que daí só foi ladeira abaixo depois, eu vou explicar um pouquinho. A história, ela começa em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial. E a gente vai acompanhar um casal, né, a princípio, que escolheram as terras altas ali da Escócia como um roteiro de férias, antes que o esposo, né, o marido, Frank, ele assumisse o cargo de professor de história em Oxford. Vamos descobrir que esse casal estão juntos há 7 anos e esse era o momento de restabelecer o casamento após guerra, porque eles ficaram separados, né, nesse meio tempo, mais do que ficaram juntos. Então, a história nos apresenta a Claire, que é a nossa protagonista, né, e esposa do Frank até o momento. Ela serviu na guerra como enfermeira e estava disposta ali a se estabelecer em um lugar, a criar raízes. Então essa era a proposta dela, assim, o que ela imaginava para a vida dela. Tava tudo delineado e ela queria ser uma verdadeira dama, assim, ver essa sensação no coração da Claire aqui no começo do livro. Aparentemente, o Frank, ele ama genealogias, né? E a escolha das terras altas não foi uma escolha aleatória, pelo contrário, ele queria estudar uma figura histórica que, por incrível que pareça, também era parente dele, chamado Jonathan Randall, o famoso Black Jack, um oficial inglês que lutou ali naquelas terras, e a gente vai descobrir um pouquinho mais sobre ele ao decorrer da leitura. A primeira impressão que passa aqui desse casal, do Frank e da Claire, é que eles não se gostam muito. Foi uma sensação assim meio forçada de casal, sabe? Eles se casaram jovens, aí estourou a guerra, então eles não se conhecem mais nessa fase adulta que eles estão, sabe? Principalmente a Claire, que aqui ela tem uns 27 anos, ela casou bem cedo, né, aos 20, veja. Então, ela não estava se identificando, até porque eles pareciam ali não ter nada em comum no início da história. Mas a gente vai seguindo, né, com esse casal e assim, 30% desse livro é sobre esse início da Frank e da Claire andando pelas terras altas, conhecendo a história, assim, em 45. Bom, aí o Frank, ele vai descobrir algumas coisas bem interessantes sobre o seu antepassado, como, por exemplo, ele tinha uma ligação com o Duque de Sandringham. E eles tinham um intuito ali, na época, de acabar com os jacobitas. Lembre-se lá da sua aula de história o que é jacobita. Refere-se a um movimento político ocorrido nos séculos 16 a 18, se eu não me engano, e que visava a restauração monárquica da casa Stuart, né, no reino da Inglaterra e Escócia. Mesmo em 1945, né, as pessoas daquela cidadezinha que o casal estava ainda tinham muitos preconceitos com os ingleses e o sentimento hostil ali ainda era bem grande. Por exemplo, a Claire, ela foi chamada de Sassenach, né, que significa inglês, estrangeiro, em um bar, veja só. Então ali é realmente um lugar assim que não é muito agradável para um inglês estar passeando, mesmo, né, na modernidade, né, digamos assim. Então, como eu disse, nos primeiros 30% desse livro, esse casal vai fazer um tour histórico e a Claire, ela vai se deparar em um momento com um monumento megalítico, né? E aí que a história, assim, começa a ficar interessante, porque a Claire, ela viajará no tempo, né? Como a gente vê aqui na linha fina do nosso título, A Viajante do Tempo. Então a gente já não é um spoiler, tá? Mas enfim, ela vai viajar no tempo, ela vai parar no século XVIII, no meio desse monumento, ou seja, ela teve ali um teletransporte, e ela acaba no meio de uma batalha entre ingleses e escoceses, e entre eles conhecemos o jovem Jamie. E a gente vai acabar sabendo então que o antepassado do Frank, né, que é o Black Jack, ele não era tão louvável como a história havia registrado. Veja só que interessante, né? Pelo contrário, o Black Jack era um homem cruel e sadomasoquista, né? O Jack Randall chegou a açoitar o jovem Jamie e procurava o menino com uma procura até uma vingança pessoal. E mais pra frente a gente vai ver que o Randall, ele tem ali intenções homossexuais, né? E a
acontece que a Claire ela vai ter que, em um dado momento, também fugir do Blackjack, né, que vai persegui-la, porque ela é uma inglesa misteriosa no meio dos escoceses, né, que ela acaba ali ficando à mercê desses escoceses. E para se proteger do Blackjack, ela vai precisar da proteção do clã Mackenzie, que foi os caras que acabaram sequestrando ela ali do meio da batalha. E para isso, ela vai ter que casar com o jovem Jaime, sim, ele mesmo. E o que dizer do Jaime Fraser, né? Além de que eu casaria com este homem. Ele é sem dúvida um dos protagonistas masculinos que eu mais amo na vida e que eu vou proteger com unhas e dentes, tá? Assim, o homem é leal, ele é engraçado, ele é cativante, ele rouba a cena em todos os momentos que ele aparece nesse livro, sério. Ele é o grande protagonista sem dúvida nenhuma. Além dele ser um excelente guerreiro, é um homem que não é machista, mesmo nessa época. Veja, isso é uma coisa bem impressionante. Mesmo que em determinado momento, né, ele tem que dar uma, aspas, correção na Claire. Isso mesmo, ele vai bater na mulher para ela aprender a se comportar, porque aparentemente, óbvio, ela não tá dentro dos padrões ali da sociedade da época. Só que o interessante é que vai haver uma conversa do Jaime com a Claire que faz a gente parar pra pensar um pouco, e até o personagem entra ali numa reflexão muito interessante, que a Claire leva a ele. Então você vê uma redenção, uma transformação bem interessante aqui desse personagem no quesito machismo, né? Até os comentários dele, que os homens falavam pra ele do que era se relacionar com uma mulher. Então é bem interessante essa mudança do Jaime, eu sou muito apaixonada por ele, sério. Eu vou passar todos os panos necessários para este homem. E o Jaime vai acabar prometendo nunca mais agredir a Claire, até porque ele começa a amar muito ela. Mas eu vou ser bem sincera com vocês, tá, gente? Não é uma história como E o Vento Levou, né? Vocês sabem que eu amo esse livro. Mas eu pensei que essa história ela fosse semelhante, né, ao nosso incrível clássico. O começo me enganou bem, na realidade, né? Porque a gente até percebe algumas referências que a Diana tem com O Vento Levou, né, com a Margaret Mitchell. Mas a história inteira aqui de Outlander fica no mesmo tom, que é muito diferente de O Vento Levou, né, que tem grandes plot twists, enfim, grandes acontecimentos que levam ali ao fio da meada da história. E o casal aqui, né, que é a Claire e o Jaime, eles não conseguem chegar aos pés de Scarlett O'Hara e Hattie Butler, não conseguem. Porque a Claire não chega nem aos pés do carisma, né, da nossa querida Scarlett O'Hara. Pelo contrário, eu achei a protagonista aqui bem apagada, sabe? Ela veio do futuro, ela deveria ser mais, sabe, badass, mas eu não achei que colou muito. Por um lado, ela é extremamente inteligente, tem uma memória, assim, impressionante, né? Porque ela vai lembrar as ervas que ela leu um dia num livro que ajuda para determinado momento, e ela é muito perspicaz, enfim. Essa é a grande chave dela, mas só. Não consegui me apegar o suficiente a Claire, como aconteceu com Jaime. É uma coisa minha, talvez você goste. Mas uma coisa a declarar sobre esse casal é que sim, eles têm muita química. Faz o livro ficar 10 vezes mais interessante, né? E já vou avisando que tem cenas hots, assim. Mas não é o ponto central aqui da história, até porque o desenvolvimento do relacionamento deles é bem lento, né? Eu queria que fosse até mais rápido, porque só ficou interessante quando o Jaime entrou. Até porque também a proposta da autora aqui não é criar um romance, né? Mas de contar um romance dentro do seu pano de fundo, né? Que é contar essa história das lutas escocesas contra a Inglaterra. Bom, gente, eu acho que Outlander, ele me lembra muito a parte cansativa de Game of Thrones. Porque eu acho que tem o mesmo problema. Os deslocamentos de um ponto a outro, né, que eles têm ali que resolver, por exemplo, pegar as taxas e os impostos ali das pessoas que ficavam perto ali do clã, que recebia proteção, bem coisa à la Idade Média. Esses deslocamentos são muito cansativos porque levavam dias e a gente acompanha isso como se fosse dias mesmo. Demora muito para acontecer realmente algum fato na história. A autora vai descrever as cavalgadas, como ela se sentia cansada nas cavalgadas, a Claire. Em alguns momentos ela vai demorar nas histórias gaélicas ali, né, de toda a parte mística, de revisitar os costumes, de dizer como eram as pousadas da época, o que serviam, o exército inglês, as roupas, enfim, é meio maçante, pelo menos eu achei, é por isso que esse livro é tão enorme. Não é necessário, porque realmente não acontece tanta coisa assim. Mas veja, tem uma parte aqui que a autora acertou demais, que foi a referência do Monstro do Lago Ness, né? Que ela
em um determinado momento tá em frente ao lago e ela vê a figura, né, do monstro e ela olha e não sente medo, mas fala, ele é uma criatura fora de seu tempo, né, assim como ela. Então, essa parte mítica da história das Terras Altas é muito legal, mas... como eu disse, né? É o livro inteiro com esses detalhezinhos. E se você é muito fã da série, leia o livro, tá? Porque realmente você vai gostar. Mas se você só gostou, assim, da série, né? Da Netflix e tal, se mantenha fã da série e vá ler outro livro, porque a adaptação desse livro deixou a história com muito mais ação do que essa narrativa. Pelo menos foi o que eu achei. Então, sugiro pra você, caro leitor, que chegou aqui porque ama Outlander ou não, assista a review de O Vento Levou, que eu já fiz aqui pro canal, e leia aquele livro, porque aquele sim é um romance histórico de peso, maravilhoso, do início ao fim, mesmo com muitos problemas raciais que a gente sabe, ainda assim é um dos meus livros favoritos da vida e é imbatível, esse aqui não chega nem perto. Bom, então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa review, e conto com vocês nas cenas dos próximos capítulos. Um grande beijo e tchau!